Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e nesta aula, que na verdade vai ser dividida em dois vídeos, eu vou falar sobre as funções estatísticas do Excel. No primeiro vídeo, eu vou falar das funções propriamente ditas, e depois, num segundo vídeo, eu vou falar de alguns recursos que o Excel tem para calcular estatísticas. Eu estou usando o arquivo cap8.xlsx que acompanha o material do livro. Bom, nesse arquivo a gente tem também duas abas aqui, duas guias de planilha, que são, na verdade, pequenos bancos de dados, né, para auxiliar em alguns cálculos estatísticos. Tá? Então, observem que esse é um formato comum de banco de dados, né? A gente tem a primeira linha como sendo os que nós chamamos de rótulos ou cabeçalho ou o que for, e cada linha abaixo é um registro, tá? Uma linha inteira dessa aqui é de um registro. Então, por exemplo, no caso aqui ele está falando de compras, de uma loja, então aqui é um código de uma compra. Essa compra foi feita pelo Diogo, que mora no bairro Bom Descanso. Ele é do gênero masculino, está aqui codificado, 1 é masculino, 2 é feminino, tem 22 anos, tem essa renda, comprou 5 itens e gastou R$ 55. E aí cada linha abaixo disso é um outro registro de vendas, né? No caso, compra, né? Compra do cliente ou a venda da loja. A gente tem um outro banco de dados pequenininho, você vê que ele é pequeno, né? Em geral a gente trabalha com bancos bem grandes, que é sobre animais, tem aqui o animal, o código do animal, o ganho de peso dele, a situação aqui, se essa situação é junto com essa outra coluna, aqui situação 0 sem composto, depois é 1 com composto, é por isso que esse animal aparece mais de uma vez aqui na tabela, né? Ele aparece aqui o animal 1, depois o animal 1 aparece aqui, depois quando ele tem um código de com composto. Essas tabelas elas vão ser tabelas que vão ser usadas nas atividades. Eu vou pular inclusive direto para a atividade 1. Então nessa atividade 1, o exercício está pedindo para a gente usar a BD estilo, que é a da loja, né, que a gente viu das vendas, e calcular as estatísticas abaixo, no caso média, mediana, moda, desvio padrão amostral, quartil, primeiro, segundo, terceiro, mínimo e máximo, do valor médio das compras dos clientes. No caso da moda, a gente vai usar o campo de número de itens comprados. Então vamos lá. Recomendo que quem tiver qualquer dúvida na estatística deve procurar aí um livro, um material de estatística, porque aqui a gente vai concentrar nas funções e menos na parte da interpretação das estatísticas, tá? E como eu já venho fazendo nos demais vídeos, eu vou usar sempre eu vou entrar com as funções digitando, tá? Então a função média, ela é o termo média mesmo, ela tem uma sintaxe, em geral as funções estatísticas todas têm uma sintaxe muito simples, que é só selecionar o intervalo de dados, então eu abro parêntese aqui para colocar o intervalo que eu quero que ele calcule a média, com o parêntese aberto, eu posso vir aqui, ó, clicar em BD estilo, ele me leva para cá, observe que a função está aberta, e aí eu seleciono, pode ser com mouse, pode ser com teclado, eu seleciono o campo de valor de compra, que é o campo que a gente deseja calcular a média. Dou Enter, e aí eu sei que, na média, um cliente gasta R$ 29,52 nessa loja. Observem aqui que a sintaxe é um pouquinho diferente, né? A gente tem visto basicamente essa segunda parte, que é a parte do intervalo, vou selecionar aqui, ó. Nessa a gente tem também essa outra parte antes. Então, BD estilo é o nome da guia, significa que ele não está pegando dessa guia, no caso A1, ela está pegando da BD estilo, seguido de uma exclamação. Então, é assim que a gente vai enxergar uma função dentro de uma função quando a gente estiver pegando um intervalo que esteja em outra guia, em outra guia de planilha. Se tiver em outro arquivo, o Excel também consegue fazer a conta em outro arquivo, aí vai aparecer inclusive o nome do arquivo aqui, tá? O intervalo todo, o endereço desse arquivo no diretório. Então, calculei a média, agora vamos entrar com a função da mediana. A mediana é função med, MED, só isso.
E aí a gente vai fazer a mesmíssima coisa, vai vir na BD Estilo e vai selecionar o intervalo todo selecionado, e ele vai nos dar a mediana. A moda no Excel é função modo, tá? A gente tem essas opções. Quando o Excel aparece essa exclamação aqui, é para mostrar que essa é uma função antiga, tá? A gente pode ter modo multi, se a gente for trabalhar com matriz de valores repetidos, ou modo único, a gente vai trabalhar com modo único. Eu vou lá na BD Estilo, e modo, na verdade, não vai ser da coluna I, vai ser do número de itens comprados, como diz a atividade, né? O enunciado da atividade diz que deve ser para número de itens, somente para moda isso. Então aqui a gente tem a moda. Depois a gente vai pegar o desvio padrão. O desvio padrão é a função desvpad.a. Nesse caso é amostral, a desvpad é desvio padrão, ponto A é amostral, ponto P populacional. Então a gente vai ter aqui o desvio padrão. Vou lá pegar o desvio padrão na coluna I. Calculado aí o desvio padrão, eu posso ajustar aqui a quantidade de casas decimais para aparecer. Depois eu vou para o primeiro quartil, quartil, e aí a gente vai usar a função quartil inclusive, que é para pegar o primeiro quartil, inclusive o número que é do primeiro quartil. A sintaxe essa é um pouquinho diferente, observe que é matriz e quarto, tá? Eu vou fazer aqui de duas formas e vou mostrar para vocês um macete. Então a matriz é o intervalo, eu vou lá na BD Estilo e separo aqui o intervalo. Ponto e vírgula, depois ele pede qual é o quarto, eu vou botar o primeiro quartil, ele já aparece aqui, ó, 0 é o valor mínimo, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro, o segundo quartil é igual à mediana, o terceiro quartil e quarto é o máximo. Então a gente vai trabalhar com 1, que é o primeiro quartil, vou dar Enter, e aí no caso do segundo quartil, a função é exatamente igual. O que muda é que aqui ao invés de 1 eu teria 2. Bom, eu não posso arrastar para baixo, porque senão isso aqui vai mudar o intervalo, né? Porque a referência aqui ela não está fixada. Então eu posso fixar isso aqui. Eu vou fixar isso aqui. Vou dar Enter. Depois, como eu tenho uma célula em branco aqui, eu não vou arrastar, eu vou dar um Ctrl C. Vou descer e vou dar um Enter. O Enter funciona como Ctrl V. Óbvio que ele vai continuar como sendo 22, porque ele está pegando o primeiro quartil. E aí aqui no campinho do segundo quartil eu venho e altero de 1